Olá, pessoal do canal, eu, Luan Venâncio, mais uma vez aqui, respondendo perguntas dos nossos seguidores, né? Eu tenho algumas perguntas bastante plausíveis. Queria agradecer muito todos os comentários, os votos, os agradecimentos e todas as perguntas que eu tenho recebido. Meu WhatsApp bomba. É, as perguntas também aqui no nosso canal, elas são bastante assíduas, né? Então eu procuro fazer vídeos para não acumular muitas perguntas e estar respondendo as perguntas mais importantes, tá? A Juliana Silveira me perguntou sobre a atuação da Cigana da Lua, né? Juliana, Cigana da Lua, ela não tá falando qual é o nome dela, né? Mas tá mostrando a que portal ela vem. Ela vem do portal estelar. Ela é... Ciganas da Lua trabalham com a vidência, com o lado oculto, né? Então tem um lado muito voltado ao misticismo, ao ocultismo, à revelação de coisas. Trabalham muito na força da cor prata, da cor azul, da cor branca, né? E geralmente as ciganas da Lua, ou que são do portal da Lua, são ciganas muito voltadas à vidência, a partir dos oráculos, tá bom? A Ellen Andrade, ela me pediu explicação sobre a cigana Vlanacha. Nossa, interessantíssimo, né? Ellen, Vlanacha é uma cigana que ela é da vibração do cigano Vladimir. Há uma lenda que fala que o cigano Vladimir, ele nasceu gêmeo, né? E que a irmã gêmea desse cigano seria a cigana Vlanacha, então Vladimir e Vlanacha. Como a gente não tem relatos suficientes para falar realmente isso, eu acredito que ela tem uma estreita ligação com o cigano Vladimir. Ela é de origem do leste europeu, acreditamos que seja da Rússia, essa cigana, tá? Uma caldeirache. Ela é uma cigana que trabalha na força do ouro. Para a cigana Vlanacha, tudo para ela é amarelo. Amarelo, dourado, né? Essas cores mais voltadas ao lado financeiro. É importante dizer que essa cigana, quando a gente vai agradar ela, tem que ser sempre as coisas feitas no dia, tá? Tudo ligado ao dia, à luz do sol, à luz solar. É uma cigana que gosta de receber oferendas aos sábados e aos domingos. Frutas amarelas, girassóis, tudo que tem ligação com o lado amarelo e dourado tem ligação com Vlanacha, tá? E ela tem uma ação de trazer o que? O movimento financeiro nas nossas vidas. É importante, quando você for cultuar a cigana Vlanacha, deixar também, colocar junto do seu altar algo para o cigano Vladimir. Como a gente não sabe exatamente qual é a estreita ligação, se foram irmãos em vida, né? Até porque tem várias linhagens, várias ciganas, né? Mesmo que não seja, mas há uma estreita ligação entre um cigano e o outro. Acredito que Vlanacha seja uma das subchefes da linhagem do cigano Vladimir, tá bom? O que eu ando recebendo bastante de perguntas é referente a desenvolvimento mediúnico, né? O Tony Rony de Tabira, que é um seguidor nosso, ele perguntou bastante, né? Deixou uma pergunta. A Tuliane também me deixou mensagem no WhatsApp perguntando sobre o desenvolvimento mediúnico. E uma outra pessoa também perguntou sobre o que é uma tiçara e como é que funciona o desenvolvimento mediúnico dentro da tiçara. É muito diferente da Umbanda para tiçara? Bem, né? Primeiro, então, eu gostaria de explicar então o que é, como que se funciona a tiçara, que uma coisa está ligada à outra, e como que é o desenvolvimento mediúnico nas linhas, né, do povo cigano mesmo, tá? Gente, tiçara é o quê? É um espaço destinado ao culto dos espíritos ciganos, tá? A gente não chama a casa o terreiro de Umbanda de terreiro ou templo de Umbanda, nós não chamamos de igreja, o local onde a gente vai à missa, né? Enfim, vai da crença de cada um. Não chamamos de barracão, o ilê axé, né? Os terreiros de candomblé, então.
Na cultura cigana, o templo espiritual se chama Tsara, né? Que vem da palavra tenda, né? Que significa tenda, tenda cigana, né? Tenda espiritual. E é importante eu dizer que as pessoas acreditam que a Tsara, ela é uma reformulação igual como era o acampamento cigano. E não é desse jeito, né? As pessoas confundem muito, fantasiam muito, traz muita confusão entre o que é do cigano espiritual e do que é cultura cigana. Isso a gente precisa deixar muito bem claro. Cultura cigana é cultura cigana, espiritualidade cigana é espiritualidade cigana. Os ciganos encarnados nem sempre têm ligação com espíritos. Cigano não é religião, é cultura, etnia, uma raça, um povo. Eles não têm nada a ver com questões espíritas. Eles têm a filosofia espiritualista, mas nem todos são espíritos. Pode ser muçulmano, católico, evangélico, protestante, budista, umbandista. Não tem nenhum problema isso, tá? Então, as casas espirituais ciganas, elas são uma adaptação a gente ordenar com mais pureza o culto aos espíritos ciganos, tá? Então acontece, a gente vê por aí várias palavras, tenda da cigana tal, cigano tal, tsara tal, só que assim, existe a Alfisa e existe a Tsara. A Alfisa é o local que você tem o seu atendimento com baralho, com cartas. Se você atende você com o seu cigano ou sua cigana espiritual, é o seu local de atendimento. Isso é Alfisa. Tsara já é quando existe um grupo, né, médiums que trabalham, os espíritos vêm, trabalham, consultam e fazem a sua caminhada espiritual. Isso é Tsara, não é qualquer espaço que você coloca, tá? Isso, uns até colocam o nome de Tsara, mas a palavra Tsara, ela é mais ligada a templo. Essa ideia é mais de templo, tá? E existem assim, não existe uma receita de bolo para falar como é e o que tem dentro de uma Tsara. A gente sabe que as Tsaras, elas no Rio de Janeiro tem bastante, no Rio Grande do Sul, alguns lugares do Nordeste, né? São Paulo tem algumas também, né? E outros lugares, se eu não falei de algum estado, me desculpa, porque a gente não tem muito conhecimento. As Tsaras, então, elas têm a missão de orientar e organizar, ensinar as pessoas que as procuram como despertar essa espiritualidade cigana, né? E ajudar no desenvolvimento mediúnico. As Tsaras, elas vão ter o quê? Elas vão ter o seu líder, né? Que as pessoas chamam de Barô, mas deixando claro que Barô não é o nome, né? Não é o correto de se falar do representante carnal daquela Tsara. Barô pode ser o espírito, mas o nome da pessoa não é Barô, né? Cada um tem um nome, uns chamam de padrinho, de pai, de puresco, de júdice, né? Então, né, cada Tsara tem o seu, cada Tsara tem a sua raiz, tem o seu jeito de fazer, né? Então, nessas casas acontecem esses tipos de reunião espiritual, né? E uma Tsara é composta pelo seu sacerdote, né, o dirigente espiritual, que dirige os encontros, ou a dirigente, né? As pessoas que têm deveres, digamos que assim, mais formais, o que a gente chama de cargos ou postos, né? No posto é mais ligado a coisas afro, mas são pessoas que assumem cargos cargos espirituais de hierarquia espiritual dentro da Tsara, né? E as Tsaras, elas têm uma função assim, tem Tsaras que trabalham semanalmente, tem Tsaras que trabalham quinzenalmente, mensalmente, esporadicamente, vai muito do jeito de como o espírito dono, vai muito de como o dirigente espiritual leva essa casa, né?
Então, o que é comum? Terem encontros nas tiçaras onde se trabalha a energia fiel, pura, da parte do povo cigano, né? E as suas diferentes formas de como trabalhar. Porque a gente aprende, né, que não é só juntar os espíritos e trabalhem. Não é assim, os espíritos precisam ser direcionados. E o direcionamento, ele vem da raiz que o dirigente daquela tiçara vai trazer, né? Dentro das tiçaras, né? Então, quando uma pessoa procura uma tiçara para trabalhar, cada tiçara tem a sua política. Eu vou falar um pouco de como é que funciona a minha visão, a minha raiz, da onde eu sigo, tá? Na nossa tiçara, nós vamos ter o quê? Dois tipos de encontros, que são os encontros espirituais públicos, que são para trabalhar a energia. Os espíritos mentores espirituais vêm, manifestam, incorporam, atendem as pessoas, fazem magias, né? Aí cada casa tem o seu direcionamento. E nós temos os encontros fechados, que é para desenvolvimento mediúnico. Uma tiçara precisa disso, parte prática e parte teórica. Há essa necessidade de se aprender essas vibrações. Quando a gente está trabalhando numa tiçara, um neófito, a pessoa que chegou nova, ela vai procurar o dirigente da casa, ou o espírito que é o correspondente daquela casa, e vai perguntar se ela tem uma missão espiritual. Muitas vezes o próprio espírito, ou um espírito cigano vai estar falando que ela tem uma missão espiritual, ou acaba daquela pessoa ter uma manifestação espiritual dentro daquela tiçara, né? E o espírito disse que quer ficar, que quer trabalhar, que quer continuar naquele espaço, né? O que acontece? Aí começa o aprendizado. Não é só porque você chegou, que você já trabalha, tem a sua linhagem, quer dizer que você está pronto para ir para a linha de frente dos medinores, das pessoas que já trabalham. Não. Você precisa de uma preparação, né? Que aí começa o desenvolvimento. Desenvolvimento cigano, ele é prático e teórico. A parte teórica, como todo mundo já sabe, tem a ver com estudos. Existem muitos estudos de energia, Tem muitas tiçaras que têm estudos sobre vibração, energia, reiki, cura quântica, né, imantação energética, meditação, que é uma coisa que bastante tiçaras têm, né? E a parte prática tem a ver com os encontros fechados mesmo, para fazer o quê? Os encontros giratórios, para fazer o médium sentir a vibração pouco a pouco, né, no seu campo espiritual, né? O cigano, quando ele começa, então, né, na tiçara, então, existe, do mesmo jeito que na Umbanda e no culto afro, existem rituais que são de fortalecimento e ampliamento mediúnico. Na tiçara também existe isso, né? As pessoas me perguntam assim, mas isso existia quando os ciganos eram vivos? Não, não existiam. Isso não existe culturalmente falando, não existe esse tipo de rituais na cultura cigana. Mas a espiritualidade cigana adaptou rituais para que nós, médiums, tenhamos uma experiência melhor, que a gente consiga aproveitar melhor, que a gente consiga dar mais o apoio, o respaldo, a base para o espírito trabalhar, né? Então são os rituais, os ritos de passagem que cada tiçara vai ter seu segmento, sua raiz, tá? Geralmente, eles podem ser o quê? Quando a pessoa entra, ela vai fazer um jatil, né? Que é um ritual que ele não é um compromisso que a pessoa faz com o atiçário, mas ela é um ritual que ele ajusta as frequências e retira as vibrações de outros lugares que ela tenham passados, para a pessoa se adaptar realmente, para ver se ela realmente quer ficar naquela tiçara ou não, né? Em casa a gente faz isso.
Então a gente faz o Jatil, que ele começa também a confirmar a espiritualidade daquela pessoa. Depois disso, com o tempo, né, que as pessoas vão frequentando, trabalhando, existem os degraus, as escalas que ela vai subindo, né? Assim como a pessoa começa como Cambone, depois ela vai médio de passe, médio de consulta, começa a evoluir. Isso também existe dentro da hierarquia espiritual cigana. Então a pessoa começa com um meliche e ela vai subindo em vários níveis. Mais pra frente eu vou falar sobre isso, tá? Chega uma hora que essa pessoa ela vai ser convidada, ou o próprio espírito vai pedir, ou o dirigente vai pedir, ou o espírito do dirigente vai pedir, que seja feito um ritual de imantação. Esse ritual é chamado de tem vários nomes e vários jeitos de serem feitos também, tá? Cada casa tem a sua regra, cada casa tem seu jeito de fazer isso. Uns chamam de iniciação. Eu acho errado esse termo porque não existe iniciação na espiritualidade cigana. Uns chamam de consagração. Eu também acredito que esse nome não é legal, porque consagração parece que você está terminando algo. Você está consagrando alguma coisa. A gente consagra objetos para uma direção. Eu prefiro o nome de imantação, porque é uma imantação energética que você recebe para você ter uma fluidez melhor do seu trabalho, tá? Cada um vai dar nome, batismo também. Batismo eu não concordo, porque não tem batismo, né? Dentro da espiritualidade cigana. Uns acreditam que sim, para mim, na minha visão, não tem, mas eu respeito quem faz, tá? Então, depois desse ritual de imantação, outros rituais preparatórios de fortificação vão acontecendo. E esses rituais são para fortificar e levar, de acordo com a missão que cada um, isso é a Tissara que precisa dar o apoio, é na Tissara que a pessoa vai saber qual é o caminho espiritual dela. Ela é um médium de oráculo, é uma drabarina, um drabane, é um médium de cura, né? Um médium para trabalhar a cura energética, um médium de trabalho astral, é o médium Kissamuló, que é uma mediunidade linda dentro dos cultos ciganos, é o médium futuro dirigente espiritual, às vezes pode ter, então tudo vai do preparo, tá? Existem muitas coisas que a gente precisa falar sobre Tissara, é uma coisa bastante legal. E as tissaras, elas têm sim o seu fundamento, tá? Uma tissara não existe do nada. É lógico que às vezes, como a minha vida foi assim, às vezes a espiritualidade ela começa iniciando algo que você não tem dimensão do que vai ser. Então eu já vi sim, como aconteceu comigo, às vezes tissaras começarem com uma imagem. Só que você não sabia que aquilo vai virar uma tissara, né? Uma imagem, às vezes um altarzinho devocional que você tem fé, com o passar do tempo acabam virando, se transformando num conjunto que acaba virando uma tissara, tá? Mas é importante dizer que as tissaras, elas têm sua fundamentação. Do mesmo jeito que uma casa espiritual não vem do nada, ninguém abre. Virei sacerdote, vou abrir um terreiro, não é assim que funciona, né? A Tissara também. Existem as fundamentações. Existem as fundamentações da porta, do lado direito, do lado esquerdo. Existem a fundamentação do altar. Existem os selamentos. Existem os potes indispensáveis para que uma Tissara funcione. E tudo isso tem a ver com a manutenção energética. Então, se a pessoa ela não tem isso, ela não entende isso, é como um terreiro sem estrutura, né? Um terreiro espiritual, ele também tem as suas firmezas, né? Os seus fundamentos. E a Tissara também tem os seus fundamentos. Então, às vezes entra, né? A gente está numa febre ultimamente, né? De tissaras, várias tissaras surgindo. E isso é muito sério, tá? Então, com você que está me assistindo, for procurar uma tissara para o seu aprendizado, tem tissaras maravilhosas, mas procura ver a procedência, o que é feito, como é feito,
Sei que tem muitas coisas que são bastidores internos, mas procura, assim, estar próximo de tudo aquilo que acontece, né, nesse meio mediúnico, porque afinal de contas é a sua cabeça. Aí vão perguntar pra mim assim, Luan, essas fortificações são feitas com deitadas, né? Existe deitadas, igual se faz para orixá, obrigações? Não é desse jeito que a gente faz, não. Uma deitada no culto afro, Umbanda, Candomblé, ela tem a ver com o fortalecimento daquele espírito, divindade, orixá ancestral, né? Com sua cabeça, com seu orelha. E no culto cigano não é feito tudo para sua cabeça, né? Na verdade, não é desse jeito. Existem sim rituais que a gente faz realmente deitado, mas não é isso que as pessoas estão achando, que é dar a cabeça para um espírito. Não funciona desse jeito. O espírito não quer isso, não é dessa maneira. Mas são rituais onde são imantados. Como eu falei, tudo é uma imantação. Então existem sim. Cada tsara tem um jeito. Tem tsaras que trabalham com círculos energéticos, tem tsaras que trabalham com rituais com frutas que representam, né, o seu corpo, né? E geralmente com esses rituais de imantação e fortificação é que são feitos também os potes dos ciganos, dos médiums, né, que são trabalhados. Tem tissaras que guardam esses fundamentos nela, né? Tem tissara que gosta de ficar dentro do próprio espaço. E tem tissaras que deixam que as pessoas levem os seus fundamentos para sua casa. Vai de cada casa, cada templo, cada lugar espiritual, não é? E nas tissaras, como eu falei, os encontros, do mesmo jeito que existem as giras na Umbanda, né? Essas giras, uns chamam de tenda, vai ter tenda hoje, vai ter tenda na Tissara. E outros, como eu, chamamos de mazina, que significa reunião, né? Então, quando vai ter mazina, existem direcionamentos. Mazinas são feitas geralmente nas luas especiais, luas cheias, luas crescentes, luas novas, dependendo do que for. Tem mazinas que são trabalhadas ancestrais, tem mazinas, existe um calendário, entendeu? Dentro da Tissara existe um calendário litúrgico. Existe um calendário litúrgico. Tem tissaras que trabalham ritos sazonais, primavera, verão, outono, inverno. Tem tissaras que trabalham encontros dos mestres. Tem tissaras que trabalham lunações. Tem tissaras que trabalham clãs espirituais. Então, cada uma vai ter o seu direcionamento, o jeito como fazer. O que é importante dizer é que não é todo encontro igual ao outro. Cada encontro espiritual, existe esse trabalho, né? Por isso é tão complexo, né? É muito mais complexo do que a gente acha que é. E muito mais profundo do que a gente acha que é, tá? Então, Tissara é isso. Ela tem fundamento, tem regras, existe toda uma trajetória dentro disso. Mesmo sendo um encontro sazonal, a minha Tissara não toca todo mês, né? É importante dizer, há muitas pessoas que procuram Tissara, mas que são de outros segmentos espirituais. Gente porque assim, na Tissara se trabalha povo cigano, não se mistura. Às vezes você pode dar a sorte de a sua Tissara também ser o seu terreiro de Umbanda, ou a sua Tissara também ser o seu terreiro de culto afro. Mas geralmente não se mistura, né? Então tem gente que procura, que tem o seu zelador, mas também tem o seu dirigente, né, de Tissara. Tem gente que tem o seu pai de santo, né, o seu padrinho, sua madrinha, e também tem o seu dirigente de Tissara, né? Então é comum, não se espantem, né? Não é algo diferente ou mistura as coisas, não. É só saber dividir muito bem essa parte. Tá bom? Então a Tissara não surge do nada e tem sim fundamentos, tá bom? Trazida pelos mentores espirituais, não é dos ciganos encarnados. Isso não acontecia nessa época, tá bom? E a pessoa me perguntou assim sobre desenvolvimento mediúnico, né? Como é que faz? Então, como eu falei,
A pessoa vai começar a frequentar, ela vai tomar banhos que vão trabalhar a mediunidade, vão começar a fazer as puxadas e aos poucos, energia por energia, aquela entidade vai começar trazendo quem é, qual é o nome dela, qual é o portal que ela trabalha, porque tudo isso existe, né? O cigano ele tem o seu portal de atuação, ele tem a sua linhagem da qual de que mestre ele trabalha e também tem um clã que ele trabalha espiritualmente, né? Existe uma origem, né, para isso. E esse espírito, né, fazer desenvolvimento, eu vou fazer um vídeo melhor sobre desenvolvimento mediúnico, né? Estou só começando a introduzir o assunto. Desenvolvimento mediúnico cigano não é tão simples como a gente acha. Porque os espíritos ciganos são vibrações estrangeiras, né? São vibrações de uma linhagem muito antiga, espíritos nômades que passaram na Terra há muito tempo, são vibrações muito cristalinas e puras. Então, é uma energia que precisa ser muito bem trabalhada, né? Então, por exemplo, dentro das tissaras, a gente também tem os nossos pontos de força. Então, o neófito, quando ele está começando o desenvolvimento, a primeira coisa que o cigano vai começar a trabalhar é o que está no ponto de força dele. Quais elementos, quais cristais entre terra, fogo, água e ar, qual é a cor, cristal, cheiro, né? Lembrando que eles vão trabalhar várias coisas, mas a preferência, né? Qual é a atuação, o campo maior deles? Eles vão dizer muito isso no ponto de força vibratório, né? Uma cigana espanhola vai ter coisas da Espanha, vai ter leque, vai ter castanhola, vai ter chale, né? Uma cigana do Oriente vai pedir pirâmide, não obrigatoriamente tem que ser a pirâmide só do Oriente, não. Mas é uma menção que existe uma força oriental nisso, né? Uma cigana indiana vai pedir coisas da Índia, uma rudrasca, né, um puja, enfim, elementos vão aparecendo e tudo isso tem a ver com desenvolvimento mediúnico, tá? Quando nós vamos fazer desenvolvimento mediúnico, mesmo que não seja nas saras, uma coisa é muito importante que é a música. Eu já disse isso no vídeo Descobrindo os seus ciganos e seus caminhos. A música, na verdade, é muito importante para os espíritos, porque a música vibra, a música traz vibração. Então, num bom desenvolvimento mediúnico, tem o quê? Boas músicas. Não podemos se prender por músicas. Ah, meu cigano só vem se tocar aquela música. Isso não existe. Ah, mas minha cigana só vem naquela música X, se ela vier tocando música árabe, ela não aparece. Isso não existe, tá? Porque o espírito não precisa. Quem precisa somos nós. A música, ela nos ajuda a ter uma alteração de consciência. Não que o cigano venha na música. Não acontece isso, tá? Almofadas, tapetes, vocês vão ver muito isso, tanto nas tissaras quanto lugares de desenvolvimento mediúnico cigano. Almofadas, tapetes. Agora, o Tony Rony me perguntou se a vibração de cigano ela é muito diferente da incorporação de preto velho, caboclo, baiano. Sim, isso é muito diferente, sim. Por quê? Não é que é muito diferente, mas há diferença. Essas entidades, elas têm uma vibração mais chocante, né? Elas têm mais impacto, balança, você sente reações. E a vibração cigana, ela é mais sutil, você não vai sentir tantos impactos assim toda hora, sempre. Às vezes você vai sentir algo, um despertar, uma sensação, uma leve tontura, sonolência. Cada clã, cada energia tem o seu sintoma, mas é diferente sim, tá? E ele pergunta também sobre o linguajar, sotaque que podemos esperar nesse primeiro contato. Exemplo, né? Se o cigano vem falando esse idioma romani ou espanhol, né? Porque ele tem medo, tem receio que chegue obsessores e quiumbas. Bem, eu já falei também no vídeo sobre que o cigano não tem obrigação de ficar falando o espanhol. Não tem mesmo, tá? O cigano não tem obrigação de falar em outro idioma. É que os ciganos, eles vêm, nós temos uma ideia, talvez porque chegou muito calor aqui no Brasil, os ciganos da Espanha, a gente associa o povo cigano muito à Espanha, então eles vêm um certo sotaque. Criou-se uma roupagem fluídica, chegou um rótulo que se o cigano ele vai vir meio portunhol. E acabou isso se plasmando na egrégora, né?
Mas não quer dizer que o cigano é obrigado a falar. Eu já conheço ciganos que falam a língua comum, né? Romani, o cigano deve falar romani? Eu acredito que não. Porque, embora existem palavras que sim, são fortes, alguns conjuros, nós, dentro do culto, trabalhamos muito rezas, orações, emantações, tudo em romani, porque é a língua ancestral, mas o espírito não precisa falar o romani, porque ninguém vai entender. Nem o médium, nem a pessoa que está se consultando, não existe isso de a necessidade de ter que ficar falando romani, não precisa disso não, tá? Ele falando um português, que às vezes pode ser um português meio arcaico, né, um português meio antigo, excelente. Geralmente eles vão optar por isso, tá? Sobre saber se é um quiumba ou não, gente, é fácil, né? Se você tem todos nós estamos passíveis a falar, a sofrer um quiumba. Mas se o local tem proteção, resguardo, a Tsara existe um bom local, existe um chamamento bacana, existe toda uma egrégora plasmada, é muito difícil ser quiumba. Agora, se a pessoa incorpora na esquina, na casa do Zezinho, dentro de casa, sem nenhuma firmeza, sem nenhum banho, isso aí é óbvio. E outra coisa que pode ser, a não ser quiumba, o que me dá mais medo é o animismo das pessoas. A gente vê o que atrapalha muito o desenvolvimento mediúnico é animismo. É porque as pessoas elas fantasiam demais, romantizam muito ciganos e acabam usando os ciganos para fazer um folclore. Roupas luxuosas, joias, roupas assim extravagantes, que sai do contexto espiritual, perde o foco do negócio. O cigano vem dançando, a dança mágica tá ligada ao trabalho do cigano, mas às vezes tem cigana que acha que a entidade, o médium, traz uma cigana bailarina que fica rodando, que quer ser o centro das atenções, né? Acaba sendo a estrelinha, não é. Médium estrela traz entidade estrela, e entidade estrela não é entidade cigana. Cigana não tem esse estrelismo, não é do perfil das entidades ciganas, né? E também tem aquelas histórias, né, que existe muito, que é perigosíssimo, que são as famosas histórias dos espíritos, porque o cigano foi casado com a Beltrana, o cigano X é casado com a cigana do marido, da mulher, e é pai do cigano do filho, carnal. Quando vê um cigano, relacionamentos, isso não existe. Isso não existe, não é certo. Isso é devaneio de médium. Acontece muito esse problema em alguns lugares e a gente precisa cortar, porque não existe esse tipo de coisa, tá? Isso sim vai impedir que a pessoa manifeste um quiumba, porque o quiumba ele vai se aproximar quando o coração e a mente da pessoa permitir para isso acontecer, tá bom? Eu acho que deixei algumas explicações referentes a Tissara, desenvolvimento em alguns ciganos. Eu volto em breve para tirar mais dúvidas. Beijo grande, tchau, fica com Deus.